Vasco da Gama, a pedido de Fernando Diniz, acerta base salarial com um atacante de peso. Negociações em curso avançam. Se tem jogador no radar chegando para a próxima temporada, a gente toma conhecimento que há jogador com propostas no plural para deixar o Vasco da Gama na próxima janela. E a gente vai falar muito sobre essa questão também de renovação de contrato, porque o Vasco aí muito próximo de fazer anúncios de renovações de contrato. Vamos falar de investidor, agora está mamão com açúcar aí para se investir no Vasco da Gama. A gente vai falar aqui do arrependimento do Grego, vamos falar bastante aí sobre essa questão da Leila. E, claro, a gente vai falar muito sobre Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco fazendo uma força-tarefa para trazer jogador que está servindo à seleção brasileira. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você para se inscrever, venha fazer parte da nossa família. Estamos colocando vídeos 10h45 da manhã, 6 horas da tarde e também às 21h30, nossa live tradicional. Se inscreva. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fortaleza, porque o Diniz já tem os bolsos do time que vai enfrentar a equipe do Fortaleza no próximo dia 15. Passou muito rápido, né? E bom nessa situação toda que o Diniz vai ter praticamente força máxima aí para enfrentar a equipe do Fortaleza. Apesar de ontem, né, a gente ter tido uma notícia de que o jogador Paulinho, lateral direito, teve uma lesão ligamentar no pé, vai ter que passar aí por cirurgia, perfeito. Mas o Vasco está fazendo uma força-tarefa, não só para trazer o nosso PH, mas também para trazer o Puma. Ambos jogadores, né, estarão aqui no Rio de Janeiro na próxima terça-feira para viajar para o jogo contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza que não está bem aí das pernas aí. O Vasco da Gama, que ora o nosso bravo Diniz está alternando, colocando o Carlos Andrés Gomes para treinar de titular. Ora, ele está pondo ali o Vegete para poder treinar. Há essa dúvida que ele vai ter que sanar até o dia do jogo. E a situação ali do meio-campo do Vasco da Gama, né? Duas vagas para Hugo Moura, Tietê e Barros, né? Quem será que vai para o banco? Deixe aí nos comentários. A gente fala aqui agora sobre renovação de contrato, tá? Quero passar aqui algumas situações. O jogador JP, que não deveria ter saído dos Gigantes da Colina, tá? Está emprestado, retorna em janeiro para os Gigantes da Colina e o jogador vai assinar um novo contrato com o Vasco. O jogador vai renovar com os Gigantes da Colina. Outro atleta que vai renovar com o Vasco da Gama é o atleta Léo Jacó, jogador aí que tem sido artilheiro do Vasco no Sub-20 e que o Diniz tem posto aí para poder treinar com a equipe titular, ou melhor, com a equipe principal. Perfeito? Bom, e a situação do jogador Ryan? Porque a situação do jogador Ryan,
o contrato aí, eu tenho dito em alguns vídeos, em algumas lives, que está no forno. E daqui a pouco a gente vai falar de novo do Ryan, tá? Agora, a gente tem situações de saída de jogador. Ontem, no decorrer da live, eu recebi uma informação a qual apontava o interesse do Benfica de Portugal no goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim tem sido muito criticado, tá? E essa informação está apurada, tem procedência. O Benfica está de olho aí no Léo Jardim. E existe uma cláusula, tá? Se verdadeiramente o Léo Jardim receber uma proposta de 10 milhões de reais, o Vasco é obrigado a liberar o jogador. Perfeito? Bom, a gente passa essa situação aí para vocês. Vocês já têm conhecimento aí também que o Piton tá de malas prontas para deixar o Vasco da Gama na próxima temporada. O destino provável à Itália é o Milan. Perfeito? Bom, a gente volta a falar aqui do Ryan, porque a situação é a seguinte, né? A gente tomou conhecimento aí que o Marinakis, né, deu uma entrevista, ele fez menção ao Vasco da Gama. Foi claro o ar de arrependimento aí do Marinakis por não ter dado prosseguimento às negociações aqui com o Vasco da Gama, porque hoje, né, a dívida do Vasco, que era de 1,4 bi, essa dívida foi para 200 milhões aí com a recuperação judicial. Está muito mais viável para quem quer comprar o Vasco da Gama, tá? Que diga a Leila Pereira. A Leila Pereira aí que segunda-feira vai ser um dia decisivo para ela, porque o empréstimo, o qual foi solicitado pelo Vasco da Gama, junto à Crefisa, havendo deferimento da Justiça Carioca para o depósito desses 80 milhões, o Vasco vai ficar ainda mais aclelado aí a Leila Pereira, porque qualquer negociação que o Vasco venha a fazer com relação à venda da Vasco SAF vai ter que passar por ela e pelo marido dela, perfeito? E a situação é a seguinte, voltando aqui no Marinax, ele tem o interesse de pagar a multa rescisória aí do nosso bravo Raí, tá? Bom, e para finalizar, ontem uma informação que veio do Jorge Nicola, que o São Paulo não vai se opor, tá, à saída do nosso Luciano. O Vasco já tem ciência da pedida salarial do Luciano. O Luciano que recebe 600 mil reais para vestir a camisa do São Paulo por mês, tá? Então essa negociação está muito, muito madura. Segundo o Jorge Nicola, o Luciano não fica no São Paulo, perfeito? A gente tem situações encaminhadas. Ontem eu falei para vocês e fui confirmar isso hoje, a situação do jogador Guilherme Arana. O jogador está muito próximo mesmo de ser atleta do Cruz Maltino. O Vasco fazendo um investimento pesado para recompor a lateral esquerda com a possível saída aí do Piton. E existem outras situações também que a gente quer falar. A situação do jogador Brian Rodrigues, tá? É uma situação que está no forno. O Vasco fez aí uma proposta de R$ 1 milhão por mês, o salário dele. Ele ganha algo em torno de R$ 750 mil hoje, jogando lá na equipe do América do México. O jogador não está feliz lá,
tem jogado alguns jogos na reserva e o Vasco propôs um pré-contrato ao jogador, tá? Então, assim, as coisas evoluindo bastante com relação a esses 3 atletas aí nesse final de semana. Queria agradecer a você, torcedor do Vasco, pela sua atenção nesse domingo. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!